Um livro excelente, minha gente. Vamos lá. Chegando aqui, desejando uma excelente semana, mas convidando vocês para voarem conosco. Por que para voar conosco? Porque nós vamos ter aqui um livro para ser apresentado e analisado aqui pelo Prosa Verso e Vinho, com muito carinho, respeito e atenção aí a todo o trabalho que foi realizado pelo querido autor Carlos Alexandre Braga. O título do livro é Em Busca de Onde Viemos, né? Voando em busca de onde viemos. Eu já vou começando a chamar a Natasha. De vocês, sempre as contribuições de vocês, porque elas são aí, claro, muito importantes para nós e também para o autor, né, que vai estar aí, se não estiver assistindo com a gente, vai assistir depois aí. Oi, Natasha, bom dia! Bom dia, como você tá? Eu tô bem, e você nessa segunda-feira, mulher? Eu também, eu também. E aí, essa noite eu fiz corujão, menina. Mas tá tudo Ah, certo. Nem mistura. deu pra ter dedinho de prosa porque teve corujão essa noite aqui. Trabalhar um Eu pouquinho é desconfiei, importante. eu desconfiei. Deixa eu. Ainda há pouco falei com o nosso autor, né, o Carlos Alexandre Braga, e ele pergunta, porque eu sempre entro em contato para saber se vão conseguir estar junto. Ele disse que vai tentar estar junto, porque ele está hoje em Brasília, me mandou a foto, está numa reunião importante relacionada ao serviço dele, mas que dentro do possível vai estar junto conosco aqui, tá bom? Perfeito, perfeito. Então, simbora. Eu acho que antes de qualquer coisa, a gente podia fazer o nosso brinde. Deixa eu só Opa. organizar uma coisa aqui. Porque assim, né? Se vamos falar de literatura, precisamos começar brindando. Convidamos vocês. Vocês ainda estão no cafezinho? Vocês estão no chazinho? Como é que vocês estão aí, minha gente? Ó, eu tô de bebida misteriosa, hein, Natasha? Gostei Ok. dessa. Tô de bebida misteriosa aqui. E você? Eu tô na água tentando transformar ela em vinho, mas de noite eu chego nessa. Ainda não rolou, ainda não rolou. Tô aqui tentando, mas eu creio que até de noite eu consigo transformar em vinho. Ah, vai dar certo, vai dar certo. Vamos lá, então. Brindemos Vamos. por muitos leitores para o nosso querido autor Carlos Alexandre Braga. Natasha, vamos lá. Exato, A tá aqui, Natasha é tão pronto. apressada, ela quer tomar Né? tudo antes de brindar. Hum. E é isso, minha gente. Então, simbora. Natasha, vamos começar mostrando para a galera a capa do livro. O que você acha? Vamos. Aí a Lógico que gente já vamos. fala um bocado sobre a capa do livro. Mulher de Deus. Eu acho que eu ainda tô meio que assim, no meio da floresta. Olha que capa linda. É uma capa, Gente, né, que segundo nós tivemos a oportunidade de já fazer entrevista com o nosso autor, mais ou menos há um mês atrás, se eu não me engano, né, com o Carlos Alexandre Braga, onde ele pôde, na verdade, falar um pouquinho sobre esses bastidores, o tempo de pesquisa, a construção, e também ajudou a gente a interpretar essa capa, que num primeiro momento, né, a gente ainda fica tentando identificar esses símbolos que ele trouxe, né, mas que estão relacionados diretamente com o enredo. Então, totalmente. exato. O que nós temos aqui? Vamos começar do plano de trás para frente, tá? O que quer dizer? A gente está vendo lá atrás um mapa, né? Esse mapa, na verdade, é o mapa da vida de cada um, né? É o mapa que nós estamos aí tentando seguir, cada um o seu destino, né? No contexto do livro, nosso personagem, nosso protagonista, ele é o escolhido, que a gente vai depois dizer o que seria isso. Né? Aí nós temos aqui esse triângulo com esse tracinho cortado ali na parte de cima, que simboliza então o avião, que é justamente essa viagem que o Carlos Alexandre Braga nos convida a fazer. Tá? Aí nós temos a árvore, que simboliza então a floresta, que está
bem contextualizada dentro do enredo, né? A gente realmente mergulha, né, e caminha por esta floresta aí, tá? Árvore sagrada, árvore da vida, né? Tantos nomes aí que ela Exato. acabou recebendo. E há também quem diga, né, dentro dessa história toda, que ela acaba fazendo uma certa ligação, né, Natasha, com o mundo dos vivos, né, dos que estão aqui na Terra e o mundo daqueles que não estão, não é isso? Exato. Ele traz para nós a questão de uma segunda dimensão, né? Uma dimensão paralela também no decorrer da leitura, bem interessante, né? Aí a gente finaliza, então, olhando para essa capa, vendo a cruz dos Cavaleiros Templários, que está aqui, né? E que ela tem esses quatro circunferências que estão ligadas entre si, né? Aonde simboliza o quê? Que tudo está interligado na nossa vida. E são quatro círculos, ou seja, os quatro elementos da natureza, né? Isso Terra, mesmo. água, fogo e que mais, Stephanie? Ar, Ajuda. mulher, terra, água, fogo, ar, Tá não é certo, isso? terra, água, fogo, ar. Exato, exato. Obrigada. Você me salvou que eu havia esquecido aqui, né? Mas enfim, então nós temos essa capa aqui, tá? Que já nos dá essa questão de curiosidade, né? E aí o título, né? Voando em busca de onde viemos. Então, essa vai ser a grande pergunta norteadora deste enredo. Lembrando que este livro é o primeiro de uma trilogia, olha que bacana. Então, virão mais histórias, né? Onde a gente possa se perguntar aí em relação a isso, né? De onde viemos. Exato, exato. Então, minha gente, é um livro assim, já de antemão a gente precisa dizer que é um livro muito interessante para todos nós, porque ele vai trazer, né, vários fatores em relação aos cavaleiros templários, é, trazendo essa construção do que eles protegiam, trazendo essa construção do sagrado, trazendo também uma certa proteção para a fonte da vida, digamos assim, né? De onde os mistérios que contemplam as nossas origens. Esse livro também tem bastante sobre o folclore brasileiro, porque o nosso querido autor, apesar de ter um momento que ele se retira, né? Que ele retira os personagens principais aqui do Brasil, tem um momento que ele retira, inclusive, um dos nossos protagonistas. Apesar disso, ele explora todas as questões brasileiras, ele explora espaços brasileiros. Então, o espaço geográfico aqui mais forte, mais pontual é do Brasil e principalmente aí da nossa Amazônia. Então, é claro que a nossa Amazônia, por suas riquezas, também vai trazer diversas outras questões que envolvem, claro, o folclore e envolve também uma preocupação ambiental. Porque o ser humano, ele é desses, né, minha gente? Ele só pensa em explorar, explorar, explorar. E, na verdade, no momento em que ele precisa cuidar, né, da casa onde vive, né, para que a gente ter tanta. Não adianta, na verdade, a gente ter tantas riquezas como nós temos aqui, como povos brasileiros, se nós não sabemos, na verdade, como cuidar de cada uma delas. Então, há uma exploração, inclusive, de algumas questões até mesmo sociais e que estão aí bastante latentes, tá, meu povo? Inclusive, nesse ano, inclusive, tem um assunto aqui bastante latente, relativo à floresta amazônica e à exploração de metais, que está, sim, bastante ligada a um contexto aí que está, como eu posso dizer, sendo alvo de muita crítica, de muita discussão e até mesmo com algumas questões humanitárias aí impregnadas, né, diante desse assunto.
Então, enfim, acho que é bom a gente começar do começo. A Natasha já também nos explicou a capa, os elementos dela. E aí seria interessante agora a gente caminhar ali para as nossas dedicatórias, depois para o nosso sumário, como a gente costuma fazer. Uhum. A gente só pode garantir uma coisa, gente, tem aventura, tá? Início do livro, tem muitos fatos históricos que a gente precisa ler com bastante calma para poder deglutir, para poder ligar uma coisa a outra. Porque, assim, gente, é muita gente envolvida em toda essa questão. Inclusive, Natasha, eu não sei, é porque eu já conhecia um bocado da cultura, né, da cultura de pessoas que pertencem à maçonaria, né? Eu já conheci esse contexto. Eu não sei se você conheceu ou fez algum tipo de ligação, né? Alguma ligação nesse sentido, mas eu também consegui, lá do nosso início ali, detectar alguns fatores da maçonaria, inclusive, tá? Desse aspecto de construção ali. Então, tem várias questões históricas aí, vamos falar sobre a Gênese, mas nós temos aí um personagem principal. Podemos dizer assim que temos dois personagens aí que acabam sendo principais, que é um casal, o Alex e a Maria, né, Natasha? Exato. Mas tivemos muitos outros personagens que vão fazer parte dessa história e que foram fundamentais para ela. E dentre Alex e Maria, eu acredito que a questão principal aí, digamos assim, o escolhido, na verdade, ele é o Alex, né? Então, a gente vai descobrindo um pouquinho mais sobre essa importância dele e, claro, também sobre a importância da personagem Maria nesse contexto. Eu acho que a gente pode começar mostrando, Natasha, que assim que a gente abre o livro, nós estamos aqui com o formato digital, tá, meu povo? É sempre bom lembrar. E nós temos essa imagem aqui, ó. Já começando aí a fazer uma alusão bem importante do nosso livro. Que imagem é essa, Natasha? Nós temos um Opa! encontro, não temos? Aqui? Exato, do Rio Negro com o Rio Solimões, né? É isso? Isso. Essa parte, não é? Eu não sei se é bem essa parte, eu sei que é um rio, né, lá da Amazônia, onde a história vai se passar, na verdade, né? É que o contexto do Rio Negro e Solimões é que eles têm cores diferentes e que eles caminham na mesma direção, né, para serem jogados lá no mar, e eles não se misturam por diversas características que cada rio traz, na verdade, né? Que é um fenômeno bem interessante, que está dentro do livro esse contexto. Mas não sei se é essa parte mesmo. Para mim, essa imagem é mais referente à Amazônia, onde A nós vamos Amazônia como estar. um todo, a paisagem como um todo. Eu aqui Exato, a fiquei paisagem. imaginando que já seria esse encontro. Se a gente for pensar, inclusive nesse encontro, que mais para frente a gente vai falar sobre ele, né, do Rio Solimões. Me fugiu outro, Natasha, Rio Negro e o Rio do Rio Solimões. Negro e Solimões. É só lembrar da dupla sertaneja lá, Rio Negro e Solimões. Que a gente vai. Eu não sei se foi isso até que o nosso querido autor Carlos Alexandre Braga quis trazer, mas ele fala um pouco sobre essa questão paradoxal, claro, escuro, bem e mal, que me remeteu um pouquinho também a outras questões, né, que a gente costuma dizer que é da luta do bem contra o mal. Então, acho que essa alegoria também me fez pensar um pouquinho sobre isso. Né? Talvez a ideia do que chamam de maniqueísmo, né? Dessa luta do bem contra o mal ali dentro daquela situação. Ah lá, gente, vamos lá, vamos dar bom dia, porque o nosso querido autor, Carlos Alexandre Braga, ali com o arroba do Comandante Braga Oficial, chegou para conversar conosco, né? E também dar ali um joinha na medida do possível para saber se a gente está acertando aí, né? Carlos, seja muito bem-vindo ao Prosa Versivinho. Bom, na sequência, Natasha, olha lá, ó. Olha, o sogro tá aqui, tá dizendo sim, é de um rio amazônico, né? Perfeito. E aqui nessa sequência, meu povo, o que a gente vai ter? Bom, já de antemão, ele nos diz o seguinte:
uma aventura com um misto de ação, amor, mitologia, enigmas, mistérios, lendas e as mais lindas paisagens que levam ao maior jardim do mundo, de onde viemos. O maior jardim do mundo, a referência que é realizada dentro dessa história, desse contexto, é o Jardim do Éden, né, Oi? Natasha? Exato. É o Jardim do Éden, Natasha, né? Que foi, Natasha? Tá pegando no tranco ainda de manhã, é isso? Não, é que eu estava seguindo uma outra linha de raciocínio sua, né? Não pensei que você fosse falar agora sobre o Jardim do Éden, né? Não, não, é Mas porque aqui logo no começo ele traz pra gente, sim, sim, né? sim. Aham. Então, onde ele vem falar desse maior jardim do mundo. E é E onde se aí, encontram todas as diga. riquezas, né? Onde se encontram todas as riquezas, toda a sabedoria, né? E que está guardado, escondido, para que o acesso seja restrito e para pessoas que de fato façam a diferença, né? Ele durante a história ele vai dizendo justamente isso, né? O perigo que seria essa informação chegar em mãos de pessoas, né, que pudessem levar todo esse conhecimento para o mal, né? Realmente, realmente. E aí eu tô seguindo a sequência do livro digital, tá, Natasha? Então, ali Perfeito, na perfeito. sequência, nós temos lá, a humanidade teme a morte, mas não preserva a vida. Inclusive, essa frase dele, essa colocação dele foi muito marcante durante a entrevista que nós fizemos com o autor. Vocês vão encontrar ali no nosso feed, que é justamente isso. A humanidade teme a morte, mas não preserva a vida, que vem já nos contemplar com um alerta justamente em relação ao meio ambiente. Né? São essas explorações, a ganância, né? Dentre outras questões que aqui no Brasil a galera gosta bastante, que é fazer uso, né, desse nosso espaço, explorar as nossas riquezas, porém não cuidar dela. E aí a gente, costumeiramente, temos aí uma grande resposta da natureza diante dessas questões. Às vezes a gente se pergunta por que certas coisas acontecem, né? Fenômenos naturais acontecem, sendo que, na verdade, né, Natasha? Na Sim. verdade, é uma resposta natural ao nosso próprio comportamento enquanto seres humanos. Então, só complementando, a humanidade teme a morte, mas não preserva a vida. E quando a morte se aproxima, passa a valorizar o que ela mesma destruiu. E é isso. Na sequência, nós temos o prefácio 1, que foi escrito pela esposa dele, Eu acho que a né? Eu acho Renata, que né? sim, porque ela, segundo, acho que ele comentou que ela é uma das pessoas que lê em primeira mão, né? E que vai contribuindo com o olhar de fora, né? Então eu acredito que sim, eu não tenho essa certeza. Se ele É, estiver aqui conosco, pedir para que ele confirme se a Renata, sim, é a esposa do nosso autor, né? isso. Bom dia, Simone querida. Estamos aqui com o livro Voando em Busca de Onde Viemos. Um livro cheio de aventura, de enigmas e muito mais. Então, se o Carlos estiver por aí, confirme para nós se quem fez o seu prefácio foi sua esposa. Dá a impressão que foi, né? É o que a gente imagina ali. Bom, Uhum. a gente podia ler um pedacinho desse prefácio. Você quer ler um pedacinho pra gente, Natasha? Do prefácio, eu É, tinha separado, na verdade, a nota do autor, que entre o certo. prefácio 1 e 2, eu acho que a nota do autor é o momento em que ele nos convida, né, a Sim. mergulhar, a voar dentro do enredo, né? Mas você quer ler o prefácio 1? Eu vou ler aqui então só os últimos parágrafos do prefácio 1, porque eles estão bem marcantes, bem emocionantes aí. Eu achei que tá tudo composto de um carinho, de um afeto muito muito bonito de se ver, muito bonito de se apreciar. Dá pra gente sentir, Ok. dá pra quem lê, né, quem faz a leitura, a gente acaba sentindo todo esse afeto transmitido por essas palavras. Então nós temos aqui: não somos ninguém sozinhos.
E assim foi e é com você. Sempre teve, sempre teve ao seu lado muitas pessoas que o ajudaram a chegar onde está hoje, no seu Éden pessoal. Você, leitor, vai se encantar com a trama, descobrir curiosidades e ver que foi o escolhido para desfrutar dessa leitura. Sucesso a ler, né, que é o nosso querido Carlos Alexandre, feita por alguém muito especial para ele, né? Sucesso a ler. Parabéns pela escrita leve e instigante. Mais um feito finalizado com sucesso. E a pessoa assina: amo-te, a eternidade é logo ali. E aí ela assina como Renata Marcelino Braga. E é isso aí, minha gente. Agora sim, temos aqui o prefácio 2, que eu vou ler aqui só o primeiro parágrafo dele, Natasha, que também dá essa ideia aqui desse termômetro aí, né? Para a gente começar a intensificar um pouco mais. Então, antes da nota do autor que você vai fazer, você fez a seleção aí de alguns trechos, eu vou ler só o primeiro parágrafozinho do prefácio 2. Então, aqui, o prefácio 2, minha gente, ele já foi, aqui no caso, ele é já realizado por outra pessoa, né, claro. E deixa eu só ver aqui como é que ficou a assinatura. Bom, É do Felipe? é do Felipe. Deixa eu só pegar aqui a assinatura dele, que eu não estou conseguindo pegar o nome Sabará. completo. Felipe Sabará. Felipe Sabará. Então é isso. Então ele vem aqui. As aventuras contidas neste livro contemplam e representam nossa incessante busca enquanto humanidade para entendermos mais sobre nossa origem apontada no Éden e a respeito do nosso destino. No entanto, muito além de onde viemos e para onde vamos, o autor nos provoca por intermédio de elementos sacros e pagãos, vivências, sustos, medos, surpresas e êxtases, a vontade de compreendermos mais profundamente sobre o real propósito pelo qual fomos escolhidos para estar nesse universo. As regras de amor deixadas pelo Criador e qual caminho devemos seguir entre o início de nossa caminhada até a passagem para o outro plano. E a certeza de que nosso chamado tenha sido atendido e nossos deveres cumpridos. E é isso, gente. Esse aqui é um pedacinho do prefácio 2. Bom dia, olha, a Kélida tá entrando por aqui, Márcia Aparecida, olha quanta gente, Poesia Cura também entrou. Muito obrigada, meu povo, adoramos a participação de vocês. Natasha, bora então para a carta ao leitor ali. Na verdade, a nota do autor, perdão. Isso, a nota do autor, Faça a sua né? seleção. Bora lá. Então tá, nós temos aqui, tem só antes o agradecimento, né? Que ele diz assim, de forma bem breve e objetiva. Ele fala: agradeço a Deus, o grande arquiteto do universo, por me conceder o sopro desta vida e nela ter sido agraciado com saúde, uma Agraciado. família. Isso. Agraciado com saúde, uma família e a inspiração para poder escrever este livro, né? Então, de forma bem sucinta, ele consegue agradecer assim a todos, né? A nota do autor, eu acho muito importante porque é ali que a gente começa a entender, principalmente se tratando de um livro que traz muitas simbologias, né? Então, quem não é Sim. acostumado com essa questão da Arca da Aliança, né, com os Cavaleiros Templários, né, a questão dos 10 Mandamentos, um pouquinho da história do Rei Salomão, tá? A Pedra Filosofal. Então, são elementos, muitas vezes, que a gente não conhece todos, conhece um ou outro, e aqui ele vai tentar fazer essa ligação para a gente, né? Então, a nota do autor eu acho muito importante, que é aquele prepara, aquele esquenta do leitor para iniciar, então, essa leitura. E ele diz assim: você já se perguntou de onde viemos, quem somos e para onde vamos? Se a sua resposta foi sim, então vamos decolar na leitura desta obra, voando através dos mapas que podem trazer a resposta para uma das maiores perguntas da humanidade: de onde viemos? E muito mais, como a localização do mais importante jardim do mundo, o Éden, né?
Uma história que revelará, por intermédio da ficção e de diversos fatos sobre a Amazônia, suas lendas e riquezas naturais, que despertam interesses em todos. Uma aventura cheia de ação, romance, mitologia, enigmas e segredos da lendária ordem dos cavaleiros templários, tá? Ao percorrer as páginas, você poderá verificar que os mundos estão interligados pelos portais e encontrará nos mapas e enigmas a revelação de diversos mistérios, como a existência da pedra filosofal e como e onde ela foi criada, a localização exata do Jardim do Éden, a existência da árvore da vida, os hábitos da natureza e da floresta amazônica, que possui os segredos de toda a prosperidade, e tudo que está no universo em perfeita conexão em cada um de nós. Em um mapa diferente daqueles que você conhece, será evidenciado que tudo está relacionado ao Jardim do Éden e à criação da humanidade, especialmente com as lendas das cidades perdidas de ouro de Paititi e Ratanabá, e ainda o que aconteceu com as antigas civilizações desaparecidas. Tá? Porém, não tenha medo. Com foco na leitura, venha se conectar com a imensidão deste mundo, com toda a sua emoção, para decifrar os códigos que irão trazer, ao final, as respostas para diversas perguntas que o levarão a encontrar o seu Éden pessoal e de onde viemos. Convido você a embarcar neste voo maravilhoso que irá impactar em sua vida, localizando a chave para abrir o seu mapa em direção ao seu caminho de sucesso familiar, pessoal, financeiro e emocional de sua saúde. Encontre seu paraíso, que pode estar muito mais próximo do que você imagina, né? E que os Cavaleiros Templários possam mudar a história da Amazônia com você. Carlos Alexandre Braga. Então, aqui, né, ele já nos contextualiza mais ou menos, né, assim, os desafios que a gente vai ter, né, os questionamentos que a gente vai ter no decorrer dessa leitura. Tá? Ele traz todos os elementos chaves. E durante a leitura a gente vai fazendo essa conexão, então. Exato, exato. Então, eu achei até bacana que a forma como ele encerra, ele assina o nome dele com a imagem de um cavaleiro templário, né? Então, assim, Carlos é um cavaleiro templário, minha gente. Só verificar Não que ele tem deve dúvida ter. nenhuma. Só verificar que ele deve ter a marca dele lá, marcada a ferro, brasa e tudo mais. Bom dia, Regina! Bom dia, Pietro. Su Pietro Paolo. Bom, gente, então vamos embora aqui na leitura do livro. Na leitura não, na verdade, na apresentação dele. Eu acho muito bacana que logo no sumário, na verdade, no decorrer do texto, tem vários símbolos aí, né? Que são bem importantes para a gente, para compreensão, também para elucidar, enfim, deixar com que o texto fique um pouco mais claro diante da concepção de leitura. E logo no sumário, a gente tem a imagem de um pulmão, né? De um pulmão que traz aqui a ideia, como vocês podem ver, ó. O pulmão, que seria um dos lugares assim com o ar mais puro, seria a nossa floresta, né, minha gente? Será que é isso mesmo? Será que é isso mesmo? Vamos ver. Só lembrando, você comentou sobre essas figuras, né, esses símbolos que vêm no decorrer das páginas. É interessante porque, sim, elas estão, né, elas têm a conexão com o texto que a gente vai mergulhar no decorrer de cada capítulo e faz com que a gente tenha aquele respiro, né, de sair um pouquinho só de texto, 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 texto e deixar que, às vezes, o nosso olhar navegue pela imagem, né, para que a gente já possa começar a fazer essa interpretação muitas vezes da bagagem do que a gente já traz do livro, né, no decorrer da leitura, e começar a desvendar e
a pensar no que vai vir pela frente e no que nós vamos ter que, na verdade, decifrar, já que nós estamos falando, né, no decorrer da leitura, de um personagem que é o escolhido, né, que vai atrás de responder os enigmas para conseguir alcançar o objetivo, né, de ir de completar a sua missão, né, a missão que para ele foi dada nesse primeiro livro. Bom? Exato. Bom, ele é formado, então, de modo geral, já que estamos aqui no sumário, ele é formado de 11 capítulos. Ele tem 235 páginas aqui. Dentro dessa apresentação, a gente vai aqui mencionar para vocês um pouquinho de cada capítulo. Na verdade, vamos falar o nome de cada capítulo, tá? Porque não dá pra gente dar um total spoiler aí, uma total visão. Mas a gente promete que vamos aguçar aí a vontade de vocês e demonstrar para vocês os principais elementos que nos chamaram mais atenção durante esse voo. Porque é isso mesmo que o nosso querido autor convida. Convida a gente a voar, né, meu povo? Por isso que eu até coloquei aqui no nome da live, vem voar com a gente, né? Que é justamente essa ideia. Então, Natasha, o que temos lá no capítulo 1? No capítulo 1 nós temos de onde viemos, quem somos e para onde vamos. Então é o capítulo que se inicia contextualizando a história dos personagens principais, né, do Alex e da Maria, tá? Que no decorrer da história vão se apaixonando por aí. Então a gente ainda não tinha falado, não foi né, nem sobre... no decorrer, gente. Eu preciso falar, preciso Ele explicar essa sempre foi situação. apaixonado. Não foi nem no decorrer. Esse casal, eles tiveram uma coisa muito louca. Sabe quando algumas pessoas falam assim de amor à primeira vista? Foi basicamente isso. E o que dá a entender é que são almas que se conhecem há muito tempo. É essa impressão que a gente tem durante a leitura. Bom, a Maria está numa palestra, né, gente? Para começo de conversa. Maria está lá numa palestra e, de repente, tem um ser humaninho chamado Alex que resolve adentrar a palestra, fazer parte, enfim, assistir, por um interesse exclusivo, que é de estar perto da Maria. Porque o nosso amigo Alex Safadão, ele já sente ali uma atração fatal pela Maria. Olha que coisa de louco, né, meu povo? Atração fatal. E aí ele já quer ficar pertinho dela, grudadinho nela. Só que durante a palestra ele começa a ouvir assuntos históricos que vem aguçando a curiosidade dele. Então, dentro disso tudo aqui, há muitas perguntas sobre, porque o palestrante, que também é chamado de professor, que depois a gente vai conhecer umas outras questões dele, para poder entender um pouco mais, esse palestrante, ele vem questionar onde estaria, né, o Jardim do Éden, onde ele ficaria. Então, ele vem trazendo diversas nuances que a humanidade veio aí na tentativa de descobrir. Tem gente que fala que estava no Nordeste da África, no Sul da China, em Marte, em Atlântida, né, que também é ali aquela... Tem, né, uma concepção bastante mitológica diante disso. E aí também tem gente que fala que poderia estar na Amazônia. E por que seria tão importante esse bendito Jardim do Éden? Isso tudo que eu tô falando, gente, está já sendo aí explanado para nós no primeiro capítulo, certo? Que aí a Natasha acabou de dizer ali para nós, já começou falando um pouquinho. Então, vem trazendo então que no Jardim do Éden teria a Arca da Aliança e que a Arca da Aliança estaria guardada lá, no Jardim do Éden. Bom, aí a gente vai conhecer um pouquinho sobre o sentido da cruz pátria. A cruz pátria é exatamente aquela cruz de 4 pontas, né? Dá uma ideia de 4 pontas que faz uma relação aos 4 elementos. Diga lá, Natasha. A cruz pátria também pode ser chamada de templária, tá, gente? Cruz pátria ou templária. E essa cruz pátria, ela é visualizada no pulso do palestrante. Olha que coisa louca. O palestrante contando sobre todos esses mistérios, na verdade, aguçando as pessoas a tentarem
descobrirem um pouco mais sobre esses mistérios. E no pulso dele tinha a marca dessa cruz. Diga para nós, Natasha. Exato. Então, eles saem dessa palestra, os dois, né, a Maria e o Alex, saem, desculpa, saem com muita mais dúvidas por conta dessa enxurrada de informação que eles recebem, né, no decorrer dessa palestra. E o que os deixam, na verdade, mais curiosos, né? E como eles estudaram junto na faculdade, o que eles aprenderam? Se eles tiveram dúvida, vamos atrás do palestrante, vamos, né, tentar esclarecer essas dúvidas. E aí começa essa conexão, então, com esse palestrante aí, né? Que vai ser aí um mestre, né? Que vai nortear, então, o Alex nessa trajetória dele, né? Então, eles conversam com o palestrante, tem bastante dúvidas, e o palestrante vai, dentro do possível, respondendo algumas questões e tudo mais, e deixa com eles uma mensagem para que eles abrissem essa mensagem num outro local, né? Para que eles pudessem fazer a escolha deles, se eles entram nesta jornada ou Quando se eles alguém não. diz, quando alguém diz assim para mim, Natasha, ó, só abre isso aqui quando você estiver tranquila, sozinha, em um lugar seguro. Bicho, na hora eu já vou tremer na base. Eu vou falar aqui, que, meu Deus do céu, não quero abrir esse trem, não. Já ia ficar louca. Gente, pensa. E é isso que o palestrante fala para eles, enfim. Né? Cara, que coisa de louco, né, Natasha? Exato. Meu Deus. E aí eu Mas só sei que. Vai, continua. não, a gente acabou, na verdade, estava falando o nome dos capítulos, né? E a gente até pode voltar até para dar uma aguçada, porque os capítulos, os Não, títulos, nós né? vamos voltar. É que assim, acho que a gente acabou aproveitando o nome dos capítulos para explicar um pouquinho o que estariam neles aí, né? Exato. Então, nessas revelações, né, né, no capítulo que eles têm essa conversa, eles decidem, eles abrem essa mensagem, que é logo no comecinho do livro, e tem ali um horário, um local para eles voltarem, né, e conversarem com uma pessoa que poderia ser, na verdade, mais propícia para esclarecer essas dúvidas, né? Então, eles aguardam praticamente uma semana, né, e decidem ir os dois juntos aí no lugar destinado para tentar receber essas informações. Nesse meio tempo, eles vão mais ou menos pesquisar, né? E é onde fortalece muito esse amor deles, essa cumplicidade deles, esse encontro de almas, que a gente pode dizer, em relação aos objetivos que eles estavam buscando, de não só entender onde viemos, quem somos e para onde vamos, né? Mas também entender um pouquinho da importância em relação a um contexto muito mais amplo que é a humanidade como um todo, tá? Exato. Então, no capítulo 2 aqui, nós temos a conexão entre Alex e Maria, que ela vai se tornando bastante forte aí. Assim, muito forte mesmo, desde o início, para vocês terem noção. Eles já dizem que se amam logo de cara, assim, no início. É uma coisa assim, né? Paixão fatal ali. Eu já começo, né? Gente, esse tipo de conexão aí é muito louca, né? Assusta a gente, é avassaladora. Então, vem trazendo exatamente essa questão de cumplicidade que a Natasha está falando aí. Pense, então, a leitura, ao chegar nesse nesse local, eles vão fazer algumas descobertas, inclusive, descobertas importantes. Mas aí, lá, Exato. no capítulo 3... Oi, diga, Natasha. Eu só ia contemplar que a gente tem assim um enredo que, por mais que tenham muitos personagens, a gente consegue contar aí menos de 10 personagens que de fato constroem a trama, né? Nós Sim. temos, sim, quando o autor comenta sobre a Ordem dos Cavaleiros Templários, a gente sabe que existem outros coadjuvantes aí no meio, outros personagens, né? Mas que o que se destacam mais são poucos, na verdade, né? Relacionada a esta ordem dos cavaleiros, então a gente pode resumir que a gente teria, então, o palestrante
E aí a gente vai entender quem que é o palestrante, né? Ele é um grão-mestre da Ordem dos Cavaleiros Templários, né? Uma pessoa que traz dentro de todo o seu contexto e da sua importância muitos segredos, muito conhecimento, e que ele só pode passar para outra pessoa se essa outra pessoa for o escolhido, né? E Então ele é busca essa pessoa. justamente isso, então é justamente nesse sentido, Natasha, que eu liguei assim os pontos e me veio exatamente essa ideia que acaba norteando a maçonaria, a cultura maçônica, tá? Dos cavaleiros templários. E lá também a gente encontra lá os grã-mestres, né? Que também são responsáveis pela proteção, né? Pela proteção da ordem, né? Que ali está sendo colocada. Bom, e nesse Existe sentido, sim as particularidades, apesar de que o livro ele não traz em nenhum momento a questão da maçonaria. Mas se a não, gente não, eu sei, só para deixar claro para as pessoas que o foco ali ele traz a Ordem dos Cavaleiros Templários, mas eu concordo com você que existe, né, essa questão de rituais, de simbologias, de hierarquias, né? Porque já daí faz parte das minhas pesquisas que eu gosto muito desse lado. Não me aprofundei, mas eu entendo que existe sim essa correlação, né, que você disse aí, da maçonaria em si, né? Mas em nenhum momento ela é trazida para dentro do livro, né? não. Mas sim, ela traz essa correlação. Fale. Não, gente, momento nenhum é dito aqui, pelo amor de Deus, ó, venham cá, é a maçonaria que tá, né, introduzindo essa questão, não é isso. Eu tô aqui puxando pelos aspectos culturais, porque nós temos muitos aspectos culturais envolvidos, aspectos de costume, certo? Então, justamente, até quando a gente vai encontrar o Grã-Mestre Demolay, é justamente o Grã-Mestre Demolay que nós visualizamos dentro da cultura maçônica. Então, o que eu estou querendo trazer e fazer essa correlação para vocês é justamente o quê? Para quem já conhece da cultura, ou talvez né, tenha curiosidade de conhecer alguma coisa sobre, tem alguns trechos aqui dessa parte histórica e cultural que elas estão dentro dessa cultura, né? Que elas acabam aí, eu acredito que a ordem maçônica acabou se inspirando, né? Em algumas dessas questões históricas que aqui estão sendo apresentadas, históricas e culturais, tá bem? Só aqui reforçando o posicionamento diante das informações que no momento em que eu fiz a leitura, eu fui fazendo as associações àquilo que eu também trago de bagagem e conhecimento de mundo. Bom, na sequência, então, Natasha, no capítulo 3, que há essa revelação dos Cavaleiros Templários, que é justamente o que leva o nome, né? Revelação sobre a Ordem dos Cavaleiros Templários, é o nome do sumário, nome do sumário, gente, o nome do capítulo, né? E é nesse momento em que a gente consegue entender que o Alex ele foi o escolhido. Então, lá aquele palestrante que também é chamado de professor, ele, na verdade, se revela ser um grã-mestre, que é conhecido como, eu não sei agora a pronúncia correta, se é grã-mestre Hans ou grã-mestre Hans, tá? Porque é com H, né? Então, não sei se o H está fazendo o som do R, certo? Bom, e aí, o que é apresentado para nós é que o Alex, que é esse personagem principal que vai começar toda a pesquisa da trama, lembrando que né, o nosso protagonista Alex, junto a Maria, eles vão juntos fazer a pesquisa, como a Natasha falou. Então, o próprio autor coloca ali notebooks, enfim, diversas pesquisas, diversos aparatos tecnológicos para que eles possam aí realizar diversas correlações e compreender, porque depois nós vamos perceber que tudo está sendo baseado em enigmas. Mas agora, voltando ao capítulo 13, é revelado que o Alex, então, ele é um escolhido, que ele é filho de Adão e que ele tem um caráter, né, uma característica muito marcante, que é um caráter forte, decidido, que essa também é uma das características esperadas, né, por um cavaleiro templário, para que seja um cavaleiro templário. E também é dito que os cavaleiros templários, eles têm o dom de sentir. Então, eles são muito sensíveis, eles reconhecem uns aos outros, reconhecem os seus valores, né?
valores, inclusive, de caráter. Eles conseguem ter essa conexão com quem eles vão ali tendo contato. Bom, e aí vem aquele momento, porque assim, quando eles chegam no local, é só o Alex que pode entrar, né? Mas mais uma característica aí, como eu disse, apontada aí, da cultura, digamos assim, histórica, né? De que quem tinha ali o maior contato com as questões religiosas, as questões não só religiosas, mas, enfim, contato com as informações. Elas eram aí sempre de preferência para os homens. E nesse momento é o que ocorre também. Ele é chamado e revelado ser o escolhido, e ali vamos então fazendo algumas ligações, como aqui a questão de ser selado com ferro e fogo no local do coração. Esse é o momento em que o nosso querido Alex é convidado a aceitar a missão dele por ter sido escolhido. É claro que ele morre de medo, né? Ele acha que por muitas vezes não vai ser capaz. E aí, enfim, ele aceita, depois que ele compreende o porquê ele foi escolhido, então ele é marcado com ferro e fogo, onde fica ali, né, do ladinho do coração ali, com a cruz de 4 pontas. E aí já vem trazendo essa correlação dos 10 mandamentos de Deus, né, de que a Arca da Aliança, que é encontrada no Jardim do Éden, que ela também traria, né, essa concepção dos 10 mandamentos de Deus. E aí, o nosso querido autor, Carlos Alexandre Braga, vem trazer para nós a seguinte aqui afirmativa, que inclusive é bem importante para que a gente possa fazer uma correlação com a própria vida, porque ele diz o seguinte, né, que viver basicamente a gente receber um avião com um tanque cheio, mas sem marcador de combustível. Então a gente recebe esse avião com tanque cheio, sem marcador de combustível, porque é justamente esse é o momento em que a gente, na verdade, não vai saber quando esse voo termina, não é mesmo? E essa é a vida. Então ele utiliza o avião como essa alegoria. Por isso que a todo momento nós somos convidados a quê? A voar. Nós somos convidados a voar em busca daquilo que das nossas origens. Então, o capítulo 2 ele é muito, muito importante e é abarrotadinho de informações essenciais. Eu acho que quiçá seja um dos capítulos O mais 2 e o importantes. 3. Eu também achei que o 2 e o 2 e o 3 são 3. os capítulos que mais informação nos dão, que vão ser retomadas no decorrer, mas de forma paulatina, para que a gente possa ir decifrando os enigmas, né? Mas são os capítulos que a gente precisa ler com um pouco mais de atenção, afinco, não que não precisemos nos outros, mas é porque eles justamente vão nos dar caminhos para compreendermos a ideia principal do livro, a ideia principal do contexto todo. Então, quizás sejam aí um dos capítulos mais importantes, os capítulos mais importantes durante a nossa leitura. Então, é latente isso, o convite para que nós sejamos pilotos da própria vida, diante aí dessa alegoria que é o avião Exato. sem marcador de combustível. Bom, Nós e temos aí a gente... também. Deixa eu só falar que a gente tem tanto de um lado a Ordem dos Cavaleiros Templários, como na sequência já entra uma segunda ordem, né? Que é a Ordem de Lúcifer, os Luciferianos, que está representado dentro do livro por um personagem que é mais importante dentro desta ordem, que é o George, que volta em alguns momentos durante o livro, né? Então, para Exato. que a gente possa entender o olhar dos Cavaleiros Templários e o olhar da Ordem de Lúcifer, né, dos Luciferianos, né, e que eles buscam o mesmo objetivo entre as duas ordens, né, mas cada um com seu ponto de vista. Né? Isso mesmo. E dentro dessas questões tem lá o surgimento, quando que a ordem foi criada. Então foi em 1118 a.C., lá em Jerusalém, pelo mestre Hugo de Penhens. Aí na sequência, para proteger os peregrinos, porque a ordem em si, ela foi, digamos que reconhecida a sua criação, mas na verdade dentro do texto a gente visualiza que ela sempre existiu,
É. Então, aqui ela tem como princípio inicial proteger os peregrinos, né, que iam para Jerusalém, que visitavam Jerusalém. Né? E aí, então, nós temos, dentro dessa construção, o mestre Hugo de Payens, lá de Jerusalém, junto, né, com o San Omer, eu acho que é isso. Mais tarde que vai, no caso, eles vão participar aí de uma batalha. E aí, em 1128, depois de Cristo, que vem essa questão lá no Concílio de Troyes, na França, ou Troyes, acho que é Troyes, enfim, lá na França, tiveram aprovadas as suas regras. Então, dentro das regras dos Cavaleiros Templários, é muito bacana a gente visualizar tudo isso. Para mim, tudo era assim, em alguns aspectos, eu fiz correlação com algumas coisas que eu já conhecia, né? Mas também foi muito interessante porque tinha muito também de situações que eu não tinha conhecimento. Então, aqui vem falando que os votos que eles realizam são aqui. Não, eu não vou falar na ordem exata do livro, tá, gente? É porque eu fui anotando meio que aleatório dentro dos capítulos aquilo que eu tinha elencado como peças-chave aí para compreensão. Então, vem a questão de oração, obediência, pobreza, castidade e simplicidade. São esses os votos e suas regras que foram conhecidas lá em 1128 depois de Cristo, no Concílio de Troyes, de Troyes, enfim, lá na França. E aí que eu falei que eu fiz outra ligação, né, Natasha, com conhecimento de mundo, porque o último grão-mestre da época, que foi o Jacques, ou Jacques, enfim, Jacques de Molay, né? Ou Demolay, enfim, que ele foi queimado na fogueira por ordem do rei. Então, enfim, a Ordem dos Cavaleiros Templários ela nunca foi tão bem entendida nesse contexto histórico. Houve aí muitas questões que se contraporam, até mesmo o rei, inclusive o rei Salomão, enfim. Apesar deles, na verdade, da ordem em si, não um dos votos deles em relação à pobreza, né? Eles acumularam muita riqueza no decorrer, eles tiveram muito poder, e isso chamou a atenção de reis, né, daquela época, porque achavam, né? Por que eles têm mais do que eu, vamos dizer assim? Então, dentro desse contexto, eles foram, então, na verdade, um rei específico, eu não vou lembrar ali o nome, acho que é o Felipe alguma coisa, acho que Felipe IV, ele, na verdade, foi atrás dos cavaleiros para tentar dizimar eles, extinguir, porque eles estavam muito grandes e isso ofuscava a realeza. Né? Ao invés de entrar ali num acordo, de se unirem, de juntarem essas forças, porque cada um tinha o seu objetivo. Supostamente o rei de reinar, né? E cuidar dos seus interesses e os cavaleiros de outro interesse. Mas ali existiu, então, mais por parte do rei, né? Daquela época de se sentir ali, de se sentir, na verdade, prejudicado, e aí ele começa a ir atrás dos cavaleiros ao ponto de que eles entram em extinção, né? Entram entre aspas, porque eles mudam apenas de localização, eles vão, aqueles que sobrevivem, que levaram alguns segredos, né? Que levaram algum pouco de riqueza, vão para Portugal. E Portugal, então, dá oportunidade para eles e eles nascem de novo como a ordem dos Cavaleiros de Cristo. Eles mudam só, na verdade, o nome, né? Mas assim, o contexto, a raiz principal sempre permaneceu, né? Como Cavaleiros Templários. Tá? Então, isso é explicado justamente no capítulo 3, onde a gente tem muita informação para que a gente possa entender por que que o Carlos Alexandre Braga trouxe para a gente da Europa os Cavaleiros Templários aqui para o Brasil. Né? Até porque ele cita Pedro Álvares Cabral, né? Que fazia parte, que era um membro da Ordem de Cristo, né? Então, quando ele foi fazer a busca dele por volta ali de 1500, é porque já tinha-se mais ou menos em mente que
existe algo muito importante aqui no novo continente, né? Então ele veio com esse objetivo aqui, né? Dentro desse contexto da Ordem dos Cavaleiros. Isso. Então, aqui, só para que a gente possa entender, na Quarta Cruzada, né, o mapa que diria lá onde estaria, enfim, o Jardim do Éden, consequentemente a Arca da Aliança, ele foi roubado, porque assim, conhecimento, como vocês todos já devem saber, conhecimento é poder. Então, onde a gente envolve ser humano, dedinho humano, problema vamos ter. Então, a ganância, essa vontade do poder, o poder do conhecimento, acaba aí, de certa forma, fazendo com que alguns desses cavaleiros templários acabam aí fugindo, né? Estando sempre em fuga. Então, e aí, na verdade, o pergaminho sagrado para encontrar, ele fica ali cheio de questões para serem decifradas. Então, tem que ter muito estudo em cima disso para conseguir aí decifrar o paradeiro desse Jardim do Éden. E aí, nesse momento, como a Natasha já falou, entra também Pedro Álvares Cabral, que dentro do contexto, né, histórico do livro, dentro do enredo do livro, ele estava à procura do Jardim do Éden. E, na verdade, ele não encontra, ele estava à procura. Então, o que ele encontra aqui? Ele encontra os nossos nativos aqui. Então, lá tem-se a ideia de descobrimento do Brasil, mas sendo que, na verdade, ele estava à procura, dentro do contexto do livro, era do Jardim do Éden, tá? E aqui, gente, é apresentado para o nosso querido personagem principal, para o Alex, essa questão do equilíbrio entre razão e emoção. E, enfim, além de tudo isso que ele tinha de caráter, reconhecimento enquanto pessoa, né, de um caráter incorrupto, ele também lutava as artes marciais. Gente, eu achei muito curioso. Ele lutava as artes marciais israelenses, que era chamada aí, né, era chamada de Krav Maga. Acho que é isso, Krav Maga. O nome da luta eu achei o máximo, gente. Eu já queria aprender a lutar alguma coisa, né? Nem que seja por defesa pessoal. Achei o máximo aí. E aí, então, a gente vem para o capítulo 4, que é chamado de Decifrando o Pergaminho Sagrado que Leva ao Éden. E aí vem aquela intensa pesquisa da Maria junto dele. A Maria é uma peça muito importante. Diga, Natasha. É porque quando eles estão conversando, ele está em especial conversando com o Grão-Mestre, né, com o Hans, acontece dos luciferianos atacarem lá o endereço, né, aquele templo onde eles estavam, mas há tempo do Grão-Mestre passar para o Alex, passar uma caixinha, onde continha o pergaminho. Então, ele e a Maria saem correndo de lá, né, em relação... Existe até um primeiro confronto em cima do Grão-Mestre, que eles acharam que poderia ter tudo acabado ali naquele momento, né? O Grão-Mestre, ele é muito ferido, mas eles não sabem o desfecho, porque eles saem correndo. Então, é onde entra essa questão deles terem agora essa caixinha na mão e o que fazer, como abrir, né? Porque ele tinha, na verdade, uma chave, ok, mas quando eles abrem, ainda eles não têm a resposta que eles queriam. E aí vem toda essa parte da pesquisa para que eles possam tentar ir decifrando. Uma parte muito legal dentro do livro que é, na verdade, a junção dos 10 mandamentos com os provérbios do rei Salomão. Então, para cada... o enigma para abrir 100% essa caixa, ele foi dividido em 4 partes. Né? E dentro dessas partes estava ali um pouquinho sobre os 10 mandamentos e os provérbios do rei Salomão. Então a gente vai acompanhando na leitura, né, os 10 mandamentos, os provérbios e a pesquisa deles para tentar ir identificando, para chegar até a quarta parte desse enigma que daria o segundo passo para eles. Então, isso que é interessante, porque a gente vem construindo com eles essa pesquisa, essa linha de raciocínio. Isso. Dentro dessa caixa que a Natasha falou,
para começo de conversa, na verdade, o que que o Alex e a Maria imaginam? Que, na verdade, o Grão-Mestre tinha morrido, tá? Pelo ataque daqueles luciferianos. Então, é isso que dá a entender, assim, que os personagens principais haviam pensado naquele momento. E o Grão-Mestre já não estava mais com vida. E aí, nessa sequência, dentro da tampa, enfim, lá no capítulo 4 tem um espelho e a cruz pátria bordada, que é a cruz de 4 pontas, bordada ao fundo. E aí, enfim, os dois lá matutando o que nós vamos fazer para abrir, onde é, porque aqui não tem pergaminho nenhum, o que a gente faz? E aí, de repente, o nosso querido lá, o Alex, acho que ele conversa com a Maria, né? E eles chegam a um consenso de mostrar ali a cruz pátria que estava, né, enfim, marcada a ferro e fogo em seu peito. E naquele momento em que a cruz, né, a marca reflete no espelho, eles conseguem, enfim, ter esse acesso, né, Natasha? O nosso Exato. querido telespectador, olha lá, o nosso amigo lá do Toca do Aventureiro está aqui perguntando: vocês acham que os detentores deste poder do mapa têm paz? Pois algumas verdades podem ser simplesmente destruidoras de espírito. E aí, Natasha, o que você acha? Eu acho que eles recebem uma bagagem muito grande, né? Uma responsabilidade muito grande, e eles acabam não tendo paz, porque, na verdade, eles estão sempre com o pé à frente dos outros para que eles possam, na verdade, olhar em todas as situações, tudo, e se precaver do que pode acontecer. Até porque da mesma forma que eles carregam uma base de informação, a gente comentou que existia outra ordem dos luciferianos, que também ia com as suas informações. Então, eles vão caminhando, né, lado a lado, vamos dizer assim, e cada um tentando dar uma oportunidade ou conseguir uma resposta mais rápida do que o outro. Então, chega ao ponto de que em quem confiar, em quem acreditar, né? Porque pode, às vezes, ter espiões infiltrados em ambas as ordens, né? A gente, né, quem tem esse conhecimento, né, essa questão, acho que é muito difícil essa questão da paz de espírito por muitas vezes não saber se as pessoas que estão ao seu lado, de fato, estão ali pela mesma razão, né, pelas mesmas convicções. Eu acho que existem muitas vezes jogos de interesse muito grande, né? Não estou dizendo em relação à questão dos livros, acho que é uma questão minha pessoal em relação a isso, né? Esse conflito aí em relação a essa bagagem de conhecimento que eles têm e que eles não podem passar para qualquer um, né? Eu não sei se vocês, quem está assistindo, ou Toca do Aventureiro, enfim, se vocês vão se recordar do filme que tem como título O Nome da Rosa. Inclusive, é um livro assim, um livro, gente do céu, tá difícil. Um filme bastante questionado, porque ele vem trazer algumas questões aí, algumas provocações justamente lá daquele período, digamos que o mais complicado aí, da caçada às bruxas, né? Que assim, se assim a gente pode falar. Enfim, vem trazer ali diversos contextos, inclusive religiosos, que protegem alguns documentos. Então, se vocês. É o Nome da Rosa. Ah, você já assistiu. Gente, tem muito significado aquele filme, viu? Olha, quem não assistiu, se quiser assistir para dar mais uma provocada na cabeça, fervilhar um pouquinho aí a cabeça. Natasha, você já assistiu esse filme? Já, já. Se quiser dar uma fervilhada um pouquinho na cabeça, assista O Nome da Rosa aí. Eu não sei se tem, gente, enfim, Netflix, essas coisas, porque é um filme muito, mas muito antigo. Talvez eu acho que só seja possível aí baixá-lo. Mas por que eu vim fazer essa referência do Nome da Rosa? Porque o Nome da Rosa protegia ali, os monges protegiam no monastério o Novo Testamento.
que era justamente aquilo que trazia a imagem de um Deus misericordioso e não de um Deus como no Antigo Testamento. Era bastante taxativo, né? Enfim, que iria ali, de certa forma, como eu posso dizer, punir sempre, sempre aquele Deus punitivo e não o Deus de amor, o Deus misericordioso. Então havia veneno nas páginas, né? Porque eles tinham, como as páginas elas eram muito grossas, até acho que era papiro, eles tinham o hábito de, né, molhar com a saliva para conseguir virar as páginas. Então quem sabia do segredo sabia que nas páginas continha veneno. Então galera, quem já sabia usava luvas para conseguir manipular todo aquele documento. E assim estava aquele mistério, porque muitas pessoas que queriam ter o contato com aquele documento que era proibido acabavam vindo a óbito. Então, traz aí, né, uma ideia para gente. Eu fiz essa paráfrase justamente para mostrar para vocês que o livro também traz esses mistérios. E justamente quem vai se aproximando, né, das descobertas, das chaves, das verdades que estão por vir, essas pessoas vão correndo muito risco, né, muito risco de perderem as suas vidas. Então, nesse caso, lutando pelo poder, nós temos os luciferianos, que na verdade, segundo a história da qual temos contato, o anjo o Lúcifer, né, o anjo, ele foi expulso do Jardim do Éden. Então, eles, na verdade, achavam que, os luciferianos achavam que o Jardim do Éden pertencia a eles. Então, por isso que eles queriam, na verdade, aí ficar de qualquer forma, né, a qualquer custo, eles queriam obter as formas de chegar, obter as formas de decifrar esse enigma para terem acesso ao jardim. Ah, então o Toca do Aventureiro estava aqui falando para a gente. Tem Sean Connery e Ron Perlman. O Sean Connery é o ator principal lá. Sean Connery. Mas Isso. A gente estava falando do nome da Rosa, né? E aqui a gente estava falando um outro filme que fala de Inquisição e falsas acusações de bruxaria, é o Poço e o Pêndulo. Dica, o nome da Rosa está disponível no Prime Video. Olha aí, ó, se alguém tiver acesso. Gente, adoro a participação do Toca do Aventureiro, porque ele traz assim, a gente começa com uma fagulha e ele vem trazendo para nós um mundo de possibilidades culturais para a gente poder ter mais acesso à informação e aprender mais. Gosto muito, viu, da sua participação por aqui. Muito obrigada. Bom, então, na sequência, não sei se a gente acabou esquecendo de falar de alguma coisa, Natasha, mas eu acho que a gente já veio trazendo bastante informação, porque desse momento em diante que eles estão com a caixa em mãos, tanto o Alex quanto a Maria, né, que eles vão desvendando agora essas 4 partes do enigma, é aí que começa a grande aventura, apesar que eles já tiveram muitas emoções antes, nos primeiros capítulos, né? Mas começa aí, então, de fato, a grande aventura em que a gente é convidado pelo Carlos Alexandre Braga a conhecer um pouquinho e a buscar, então, a verdadeira localização do Jardim do Éden, que ele descreve para a gente de forma bem minuciosa, né? Ele nos dá uma ideia inicial, né, aonde ela poderia estar, mas ele vem juntando os dados, as informações, né? E criando esse enredo onde a gente pode, na verdade, nos questionar quanto a e por que não, né? Por que não poderia, né? E aí a gente vai, na verdade, então, viajando, né? A sequência, eles vão para a Turquia porque precisa de uma informação que está lá, de um elemento importante, lembrando, né? A que Maria tinha uma fica no questão Brasil. aí, uma questão importante, Natasha. Elcio, a Maria não vai para a Turquia e ela tem os seus motivos. A gente não pode entregar tudo, né? Mas vocês vão saber disso no livro. Maria tem os seus motivos. Eu cheguei a pensar que ela faria parte da ordem dos luciferianos. Naquele Olha, momento? Eu fiquei em dúvida. Não, no decorrer da leitura eu fui juntando, falando assim, mas será que ela... Não. Aí eu falei, não poderia, não sei o quê. Mas enfim, aí a gente vai lendo a história, porque cada um vai criando o seu mistério, as suas... Como é que a gente costuma dizer? Quando a gente vai, na verdade, criando especulações, né? Isso. Cada um vai criando
as Isso. suas possibilidades, as suas As suas hipóteses, teorias teorias. E ali eu fui dentro. criando a minha, né? Bom, não vou dizer aonde que eu cheguei com a minha teoria, mas assim, você vai acompanhando, né, no decorrer, então, a importância dela dentro do enredo, assim como a importância de um personagem que chega assim já do meio para o final, que é o Quara, né, que é um membro, né, Nossa, ele é um índio e um líder Yanomami, né, mas que ele é membro da Ordem Templária, tá? Então a gente vai entendendo que eles estão por todos os lugares, né? Da mesma forma que dá a entender que os da Ordem dos Luciferianos também estão, né? Mas existe até policial que é Cavaleiro Templário, vocês vão descobrir depois, gente. Eles estão por toda parte. E além desse fato, lembra que lá no início eu falei que o livro ele puxa para uma questão que tem sido bastante polemizada, principalmente no início desse ano, que é justamente a exploração, né, nas regiões em que os povos Yanomami se encontram. Então, também é trazida essas informações aqui dentro do livro. Achei de uma riqueza surpreendente, sabe? exato. É muito claro que o nosso autor ele fez muitas pesquisas, assim, absurdamente, eu imagino, para poder trazer essa ligação toda histórica, mitológica. O bacana também é que esse personagem que ele chega, que é o... Peraí, deixa eu só pegar o nome dele, que agora me Quara, fugiu. É, Quara. o Ara, isso. Ele, na verdade, gente, Quara. Ele, na verdade, ele vem sendo a chave para tudo, porque ele vai trazendo também algumas outras questões para decifrar todos aqueles provérbios do rei Salomão, os mandamentos, para Até porque muitas, decifrar para decifrar por muito, meio dos mitos. Então a gente vai ter o exato. boto cor-de-rosa, a gente vai ter várias outras questões ali trazidas que eu achei máximo, muito rico. Gente, é um livro que vai assim, com toda certeza ser um grande divisor de águas para nossa cultura, inclusive. Gente, vocês precisam adquirir esse livro. Natasha, de novo, mostrando o relógio para mim. Vocês precisam adquirir o livro, gente, porque, de fato, é uma riqueza cultural absurda. É uma ligação histórica absurda também. É um livro que nos empolga, porque a gente fica junto tentando decifrar as coisas, ao mesmo tempo a gente tem os receios que as personagens também possuem. A gente fica com bastante medo da espada flamejante que protege a árvore da vida, que vocês vão saber depois. Eu senti um pouquinho de Avatar ali também, porque tem uma relação com... Assim, eu que fiz, né? Uma relação com o filme Avatar, porque é aquilo, quem vai fazendo as correlações somos quem, né, nós mesmos que vamos lendo e criando suas próprias teorias, mas é assim, veio trazendo para mim de uma forma muito forte essa questão da árvore que é mãe de todas as árvores, que é apresentada para nós como a Samaúma, e que de certa forma me fez lembrar também da árvore lá do Avatar, que traria vida, que seria uma árvore da vida. E aqui, no caso, a espada flamejante a protegia, enfim. Olha, gente, é um livro tão rico, mas tão rico. Vem um pouco da questão das panteras negras, que depois a gente vai associar uma questão brasileiríssima aí. Enfim, a exploração do nióbio, que é um metal aí também que vai estar muito presente dentro da obra. Já, gente, vocês precisam ler o livro, tá? É um livro apaixonante, é um livro intrigante, instigante, porque o bacana, acho que é isso, o Carlos, ele nos faz esse convite para voar em busca, né, das nossas origens aí, de onde viemos, mas ele acaba também nos convidando a buscar mais informações. E é aquilo que eu havia dito a vocês. Tudo que a gente vai
tendo como conhecimento de mundo, que é o que a gente também chama de currículo oculto, que também é chamada de bagagem cultural, que é aquilo que a gente traz a partir das nossas vivências, daquilo que a gente ouve, ou daquilo que a gente alguma vez aprendeu, seja mito, seja uma verdade, nos faz construir as próprias teorias diante do livro. Livro muito marcante, livro maravilhoso. E eu recomendo a vocês, recomendo muitíssimo a vocês a leitura dele. E a gente pode encontrar onde o livro, Natasha? A gente pode encontrar no Clube de Autores, tá? E também no site, né? Na página do nosso autor, que é www.carlosalexandrebraga.com.br. Lá você encontra este livro e encontra outros livros que ele também já escreveu, né? O Carlos, que já inicialmente começou com poesia, depois foi para a área técnica em relação à profissão dele, e que agora está se aventurando aí na ficção, né? Então, todas as suas obras vocês encontram na página dele. Lembrando que este livro, então, ele, na verdade, nos dá a brecha e a deixa para o volume 2, que é onde provavelmente a gente vai estar sempre a questão assim, quem somos? A pergunta, se eu não me engano, que ele comentou com a gente seria quem somos, né? Dentro desse segundo volume. E ali ele vai descrever certinho a pedra filosofal que inicia no término desse, né? Que ele explica para a gente o que aconteceu com ela. Tudo em ouro. O que aconteceu com essa pedra, né? E aonde ela está dividida em 3 espadas. E eu acredito que eu tenha a minha espada aqui com a pedra filosofal. Olha aí, eu acho que das 3 espadas, uma está comigo. Tenho quase certeza. Viu, gente, viu? Olha lá, Toca do Aventureiro. Posso recomendar 2 livros mais light? Diga lá também, por que não? Livros que podem também contribuir com a gente, né, Natasha? Olha só, meu povo. Então, eu vi também na Amazon, viu, Natasha? Então, você viu na Amazon? Legal. Vi também. Então, só relembrando para vocês. Livro se encontra no... Clube de Autores. Clube de Autores. Hã? Clube dos Autores. Isso, Clube dos Autores. Também se encontra no site do nosso autor. O link está na bio dele. Certo? A gente até sempre marca o autor na descrição do vídeo, então depois seguem lá para vocês saberem um pouco mais, e também se encontra na Amazon. Inclusive, eu vi até no Kindle Ilimitado, mas não esse livro. Eu vi no Kindle Ilimitado outro livro dele que ele já publicou, tá? Então, enfim, a gente consegue também ter aí uma perspectiva bastante grande diante do trabalho desse autor, que fez com tanta maestria, com tanto cuidado, esse livro aí, nos presenteou, na verdade, porque, gente, é um livro muito gostoso. E sabe que aos poucos também me fez lembrar aqueles filmes lá, gente, da Múmia lá, como é que é o nome? Da Múmia, né? Como é que é? Que eles iam em busca do tesouro perdido, enfim, aquelas questões todas, porque eu mais ou menos me senti assim também em alguns momentos, né? Dentro dessa aventura muito convidativa, e que cada vez que você vai chegando mais perto daquilo que é necessário descobrir, vai ficando mais difícil. Enfim, isso é muito bom. Olha lá, o Toca do Aventureiro também faz referência aqui a outros livros, né? Pequenos Homens Livres e Um Chapéu Cheio de Céu. Olha aí, temos outras referências para a gente buscar. Gente, eu acho que é isso mesmo. A gente só tem a agradecer, né, Natasha? Só para deixar vocês um pouco mais curiosinhos, que a gente foi mais ou menos até o capítulo 4 ali. Temos, né? O capítulo 5, ele fala Em Busca de Onde Viemos, é o nome do capítulo. Tô lá no sumário, tá? O capítulo 6, A Procura da Chave da Vida. O capítulo 7, A Chave da Vida Guardada na Santa Sabedoria do Imperador Justiniano. O 8, A Expedição em Busca do Jardim do Éden. Capítulo 9, Conhecendo o Jardim do Éden. O 10, O Círculo da Vida e as Inspirações do Éden. E o 11, As Lições do Éden em Busca de Quem Somos.
fica aí um imenso convite, convidando vocês para voarem conosco. Venham com a gente nessa aventura maravilhosa. Exato. Natasha, esqueci de falar Sem alguma dúvida. coisa? Não, não. Vamos já encerrando, mas sem dúvida, assim como eu me senti dentro dessa expedição em busca do Jardim do Éden, com certeza todos que tiverem o contato com esta obra também estarão ali junto nessa expedição para ir, né, encontrar então o Jardim do Éden, tá bom? Com É toda isso. certeza. Meus queridos e minhas queridas, então, aqui, essas duas pessoas que vos falam, do Prosa Verso e Vinha, agradecem a cada um de vocês que passaram por aqui e aqueles que vão assistir mais tarde também. Fica aí a nossa gratidão imensa e principalmente ao nosso querido autor, que inclusive, né, minha gente, confiou no nosso trabalho aí, porque, ó, devo dizer que eu tô tremendo nas bases aqui, porque o Carlos Alexandre Braga nos deu aí uma responsabilidade imensa, que foi de falar aí sobre o seu trabalho, um trabalho, como a gente pode perceber, de muita dedicação, muito empenho. Então, meu povo, tá feito o convite e a gente só agradece. Vamos deixar aqui um super beijo para vocês e aquele abraço carinhoso, ó. E é isso aí, meu povo. Até mais!